Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao meu canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Wanderson Cardoso e hoje vamos à nossa aula de estatística. Vamos ver aqui as noções básicas de estatística, o que é uma amostra, o que é uma população. Vamos ver aqui as variáveis, os tipos de variável, qualitativa e quantitativa. E também vou falar das variáveis quantitativas, quando é discreta e quando é contínua. Vamos ver aqui os tipos de gráfico, gráfico em barras, gráfico em setores, gráfico, aquele gráfico circular que cai bastante em prova. Vamos ver aqui as distribuições de classe. Vamos ver também o gráfico de histograma com seu polígono de frequência, o gráfico de ogiva, que é bem cobrado, as medidas de aproximação, moda, médias e mediana. Vamos ver as medidas de dispersão, né, desvio padrão e variância. Tá bom, pessoal? Então vamos junto. Rapaziada, vamos lá para as noções básicas de estatística? Então segura aqui. Ó, população. O que é população? É o teu conjunto universo, é aquele conjunto que detém todos os elementos do seu estudo. Então imagina aqui um conjuntão e nesse conjunto tem tudo o que eu desejo. É o meu conjunto universo, é a minha população. No meu exemplo ali eu vou voltar aqui para mostrar melhor o que é isso, tá? Uma amostra. Uma amostra é aquilo que você utiliza da sua população. Imagina que você queira avaliar, por exemplo, todos os lutadores de jiu-jitsu do Brasil. Quer fazer aqui um estudo quanto ao IMC ou quanto ao tipo de kimono que eles usam. É impossível você fazer isso. É muita gente que pratica arte suave aqui no Brasil. O que você faz? Você pega um pequeno grupo. Para a partir daquele pequeno grupo que você escolheu, você ter uma noção do geral. Então, esse teu conjuntão lutadores de jiu-jitsu, atletas de jiu-jitsu do Brasil, é a tua população. E o grupo que você escolher para o seu estudo é uma amostra. Então aqui eu tenho a minha população e aqui eu tenho a minha amostra. Tá? A amostra é aquele grupinho que eu selecionei para fazer o meu estudo. E a partir dali eu quantificar e explorar os resultados que eu consegui ali para a minha população toda. Tá? Então olha lá, a amostra é o subconjunto da minha população. Então a amostra é um subconjunto de toda a população. Vai ser o meu objeto de estudo, vai ser o que eu vou estudar, o grupo que eu vou estudar. Unidade estatística vai ser cada elemento dessa minha amostra. Cada lutador dessa minha amostra, cada atleta que compor essa minha amostra é uma unidade estatística. Variável é aquilo que eu vou estudar, é aquilo que eu vou conseguir extrair dessa minha amostra. Vamos ali aquele meu exemplo para a gente poder entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Segura. Considere uma pesquisa para medir o IMC de 100 alunos de uma equipe de jiu-jitsu. Imagina, você tem 100 atletas, 100 lutadores para você medir e só tem você para fazer a pesquisa. É muita gente para você trabalhar sozinho. O que você faz? Você seleciona uma parte para você estudar e a partir daquela parte você vai ter uma noção mais geral do que vai acontecer ali. Tá? Então vamos lá. Foram escolhidos 10 atletas para que seus resultados sejam anotados. Então, esses 10 atletas vai ser o grupo que eu vou escolher daquela população toda de 100. Porque com eles eu consigo ter uma boa margem para o meu estudo. Tá? Variável. A variável a ser anotada é o IMC. Então, o que eu vou estudar dos 10 atletas é o IMC, é o índice de massa corpórea. Então, essa vai ser a minha variável de estudo. A população é formada pelos 100 atletas. Todos os 100 atletas geram a minha população. E eu vou escolher aqui uma amostra de 10 atletas para o meu estudo desse meu IMC. Tá? A amostra é formada pelos 10 atletas escolhidos. Cada atleta é uma unidade estatística. E o resultado que eu achar, né, vai ser um dado. O IMC de cada um vai ser um dado estatístico ali. Tá legal? A ideia de noções básicas é essa. Vamos ver agora o que é um rol e o que é uma amplitude. Além de eu falar dos tipos de variável. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Variáveis qualitativas. Tipos de variável. Bom, o que é uma variável qualitativa? É um atributo, é uma qualidade que você dá a algum objeto. É uma coisa que você não pode quantificar. A variável qualitativa você não pode substituir por um número. Então, um exemplo de variáveis qualitativas: cor dos olhos, sexo, escolaridade. Né? Cor dos olhos você não pode substituir por um número. O olho é castanho, o olho é preto, o olho é claro. Sexo, só tem dois. Ou é masculino ou é feminino. Não tem como substituir por número isso. E escolaridade. Se ele tem o ensino médio completo, se ele tem ensino fundamental, ensino superior, isso não tem como ser substituído por número. Já as que vocês podem substituir por números são as variáveis do tipo quantitativa, né? Geram quantidades, o nome já te induz, né? Qualitativa, qualidade, quantitativa, quantidade.
Exemplo de variáveis quantitativas: a idade, a altura, a renda de uma pessoa. E dentro dessas variáveis quantitativas, há subconjuntos. Ela pode ser uma quantitativa do tipo discreta ou contínua. Deixa eu só sublinhar também aqui contínua para destacar do texto. Contínuas. Bom, as variáveis discretas são aquelas que só podem ser números inteiros. Somente números inteiros. É uma quantidade finita de informações para vocês ali. A idade, o número de filhos, são variáveis do tipo quantitativas discretas. São números inteiros. E as variáveis quantitativas do tipo contínuas são os números racionais, são números decimais. Números que você pode botar uma vírgula ali e continuar com casas decimais. Exemplo, a altura. Eu tenho 1,85 metros, 1,85 m. Peso, eu tenho 112,5 kg, tem a vírgula aí. Notas, eu tirei 3,5 em matemática, 4,5 em matemática, 5,2 em história. São variáveis do tipo contínuas, que você pode substituir por números decimais, beleza? Bom, vamos finalizar essa parte aqui com rol e amplitude. O que é um rol, o que é uma amplitude? Imagina que você fez as suas anotações de dados e foi anotando no seu caderninho ali todos os dados que você foi tirando da sua amostra, da sua população. Ali não está nada organizado, está tudo bagunçado. Você fazer um rol dessas informações é você organizá-las. Geralmente a gente organiza em ordem crescente de informações, mas você pode organizar também em ordem decrescente. O importante é que você organize essas informações. Essa lista que você tem das suas informações, dos seus dados organizados, nós chamamos de rol. Então, lá, meu exemplo, notas de alunos. Fui corrigindo as provas dos meus alunos, fui dando notas. E essas notas foram subindo, descendo, tudo bagunçado ali. Aí no momento que eu pego essas notas e começo a organizar as provas em ordem crescente de notas, eu estou fazendo ali um rol das notas. Sacou? Então vamos ver aqui. Eu quero criar o rol dessas notas aqui. Eu tenho notas aqui de 8 alunos. 9, 7,5, 4,3, 8,5, 7,5, 7. Repara que o 7,5 repetiu 2 vezes, não tem problema nenhum. 2,8, 6. Quero organizar. Eu vou organizar esse rol de maneira crescente de notas. Então, a primeira nota, 2,8. Depois que eu usei 2,8, eu tenho lá o 4,3. Vou arriscando aqui para não me confundir. Depois do 4,3 aqui eu tenho 6. 6,0. Depois do 6,0 eu tenho 7. Depois desse 7 eu tenho aqui o 7,5 e 7,5, 2 vezes, vou botar as 2 vezes, são 2 notas distintas, coincidentemente deram o mesmo valor, 7,5 e 7,5. Depois eu tenho 8,5 e 9. 8,5 e o 9,0. Viu ali? Fiz um rol dessas notas, organizei as notas de maneira crescente. Já a amplitude te dá uma ideia de quê? De tamanho, né? De diferença de coisas. A amplitude é muito simples, é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, qual é a amplitude de notas que eu tenho aqui? O maior valor é 9,0, menos, qual é o menor valor? 2,8. 2,8. Então, aqui se fosse 9 menos 3, seria 6. Mais 0,2 lá, 6,2. Essa é a amplitude das minhas notas. Maior, menos, menor. E o rol é organizar essas notas de maneira crescente ou decrescente. Beleza? Show? Vamos falar do tipo de gráfico? Gráfico de barras, gráfico setorial. Vamos lá. Rapaziada, vamos falar aqui do gráfico de barras. Como é que se apresenta? O gráfico de barras ele é formado realmente por barras no plano cartesiano. É um gráfico muito comum de cair e de muito fácil observação. Essas barras podem subir aqui de maneira vertical, como está se apresentando aqui, ou podem ser de maneira horizontal também. Não tem problema nenhum, é a mesma maneira. Como é que a gente observa isso aqui? Eu botei aqui um exemplo de notas e alunos, né? Quantidade de alunos. Então, por exemplo, eu tenho 3 alunos que tiraram a nota 4. Tenho 2 alunos que tiraram a nota 6. Um aluno tirou a nota 2. E 4 alunos tiraram 7 na prova. Tá vendo? Ninguém tirou 0, ninguém tirou 10. É só um exemplozinho de notas de prova de alunos. Isso é um gráfico de barras, de muito fácil observação. Isso aqui não tem estresse nenhum para vocês. Assim como esse aqui, que é o gráfico de setores, o gráfico setorial, também chamado de gráfico de pizza, né, porque parece uma pizza fatiada ali. Repara só,
Eu botei aqui matérias cursadas num curso qualquer de colégio aí. Ó. Eu tenho 40% de alunos fazendo matemática, 35% de alunos fazendo física, 15% de alunos fazendo química e 5% fazendo português, língua portuguesa. A maioria aí prefere as matérias de exatas, né? Estou puxando aí para o meu lado. Beleza? Aí aqui eu botei alguns tipos de perguntas que podem ser cobradas aí em prova desse tipo de gráfico, porque isso aqui é muito fácil, né? Repara lá, no gráfico de barras, o cara pode perguntar quantos alunos tiraram a nota 7. Olha lá, 7 está aqui. Tum, tum. 4 alunos. Viu que fácil? 4 alunos. Resposta, 4. Na letra B, qual a menor e a maior nota? Bom, a menor nota, notas, a menor nota está aqui. 2 alunos, aliás, nota 2, 1 aluno tirou. Então, minha menor nota é 2. E qual é a maior nota? Ó? 7. Maior nota, 7. Tá para cá assim. 7. 2 para maior, 7 para menor. Na letra C, quantos alunos fizeram a prova? Cuidado com isso, porque às vezes pode ter nota repetida, você se confundir com a nota, então você olha com cuidado. Eu tenho nota 2. 1 aluno tirou. Então, tenho 1 aluno que tirou nota 2. Mais nota 4. 3 alunos tiraram a nota 4. 3 alunos tiraram a nota 4. Mais nota 6. 2 alunos tiraram 6. 2 alunos tiraram 6. Mais nota 7. 7 eu tenho 4 alunos. 4 alunos tiraram nota 7. Cuidado. Fui para as notas porque podia ter nota repetida e aí eu ia ver as barras. Porque se você se ligar em só somar alunos aqui embaixo, você pode se confundir. Então, olhe com cuidado para você não se confundir. Então, só contar. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 alunos fizeram essa prova aí. Vamos fazer agora umas questõezinhas sobre o gráfico de setor. Quantos alunos estudam matemática? No total de 200 alunos, como eu botei aqui. Ele quer saber quantos estudam matemática. Matemática são 40%. A gente pode fazer uma regra de 3 simples. Eu tenho 100% equivale ao total de alunos. 200. Então, 40% equivale ao que eu quero, o meu total de alunos que estudam só matemática. Que é o meu X. Posso cortar aqui o sinal de porcento com o sinal de porcento. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros e fazer a multiplicação cruzada. X vezes 1 dá X igual 2 vezes 40, 80. Então, dos 200 alunos que eu tenho nessa escola, 80 estudam matemática. Viu como é que foi fácil? Qual o ângulo do setor de química? Então, aqui, se a gente for considerar aqui a circunferência, eu tenho 360 graus no total. Ele quer saber isso aqui, ó. Quanto é que vale aquele ângulo central ali? Ângulo central porque o vértice dele está no centro da circunferência. Quantos graus vale aquele ângulo ali? De 20%. Muito fácil também, outra regra de 3. Eu sei que 100% equivale a 360 graus. Então, ó, 20%, que é o meu ângulo, minha porcentagem referente ao ângulo de química, vai equivaler a quanto? Não sei. Mais uma vez, vou cortar esse sinal de porcento com esse sinal de porcento. Posso simplificar esse zero com esse zero. E esse zero aqui com esse aqui. Multiplicando cruzado, 1 vezes x. X é igual a 2 vezes 36. 2 vezes 36. Ou seja, esse meu x equivale a 72 graus. Então, o ângulo referente aqui ao setor circular da matéria de química, que equivale a 20% do círculo trigonométrico, é 72. É muito fácil, né? Se 10% de 36, de 360 é 36, 20% é o dobro, 32. Viu? Aliás, 72. Viu que não tem nada demais. Esse tipo de questão não tem nada demais. Mais tarde, na nossa aula, a gente vai voltar na parte de gráficos, porque eu vou mostrar para vocês o gráfico de histograma e o gráfico de ogiva. Só que eu vou falar disso aí depois, vou falar das distribuições de classe, tá bom? Então vamos falar agora, sabe de quê? Sabe de quê? Medidas de aproximação. As famosas medidas de aproximação. As modas, médias e medianas. Tá legal? Então vamos lá. Guerreiros, vamos lá? Medidas de aproximação ou de posição. Moda, mediana
e médias. O que é uma moda? Se eu te perguntar assim, o que está na moda hoje? Você vai olhar na rua o que as pessoas estão mais vestindo, né, o tipo de roupa, o tipo de tênis, o tipo de boné. Moda é aquilo que as pessoas mais vestem, mais usam. Então moda é isso, é o valor que mais se repete numa sequência. Então moda é o valor que mais se repete em uma sequência. Então tem aqui uma sequência. Quero descobrir qual é a moda dessa sequência. Eu vou ver, ó. 1 se repete quantas vezes? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. O 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a princípio, o 2 para mim é a moda. O 3, uma vez, duas vezes. O 4, uma vez. Ou então, realmente, a moda aqui vai ser o 2. Porque o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se porventura eu tivesse mais o número 1 aqui, ambos, 2 e 1, apareceriam 5 vezes. Então eu teria duas modas, o 2 e 1. Seria uma sequência bimodal. Se eu tivesse aqui mais valores aparecendo 5 vezes, tem a sequência trimodal, tetramodal, polimodal e por aí vai. Mas que eu só tenho aqui o 2 aparecendo, então uma sequência unimodal ou uma sequência de moda 2 normal. Muito cuidado com questões que trabalham com moda. Eu já vi muita gente perder questão em prova, por exemplo, uma questão que perguntava assim: na sequência abaixo, diga qual é a moda. Aí estava lá assim, ó: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Aí todo mundo falou assim: ah, isso é uma sequência pentamodal. Eu tenho 5 modas aí. E estava lá, né? 5 modas pentamodal, só não lembro como é que estava a múltipla escolha. Mas muita gente marcou isso. Senhores, me digam aqui, por favor, nessa sequência que eu botei aqui de baixo, qual é o valor que mais se repete? O 1 aparece 2 vezes, o 2 2 vezes, o 3 3 vezes, o 1 2 vezes, o 2 2 vezes, o 3 2 vezes, o 4 2 vezes, o 5 2 vezes. Todos os valores aí aparecem 2 vezes. Quem é que mais se repete ali? Ninguém. Então essa sequência não tem moda. Né? A sequência que não tem moda a gente chama de sequência amodal ou uma sequência singular. É uma sequência que não tem moda aqui. Então, muito cuidado. A moda é o valor que mais aparece, que mais se repete. Então, se eu botar agora aqui um 4, o 4 vai aparecer 3 vezes. Então, a minha moda seria 4. Se não tiver valor se repetindo, se destacando, não há moda na minha sequência, ok? Não há moda aqui. Muito cuidado com isso, tá? Mediana. O que é uma mediana? Mediana é aquele valor, se você tiver uma sequência ímpar de termos, e você organizar essa sequência, fizer o rol da sequência organizada, a mediana vai ser o cara que vai estar exatamente no meio. No meio. Não esqueça que medida de aproximação é aquela medida que você calcula para tentar achar ali um ponto médio nos seus números, né? Um valor que represente aqueles números ali. Uma média, né? Então, a moda é o valor que mais se repete. Mediana, se for uma sequência ímpar de termos, é o cara que está no meio. Tá? Se for uma sequência par, você vai pegar os dois centrais e vai fazer a média aritmética entre eles. Então aqui, esse meu exemplo aqui, eu tenho quantos valores nessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uma sequência ímpar de termos. Então vou organizar, vou gerar ali o rol dessa sequência para pegar o cara central. Vamos ver. 1, morreu. 2, uma, 2 vezes. 2 valores de 2. Morreu, morreu. O 3, uma vez. Morreu. O 4, uma vez. O 5, uma vez. O 6, uma vez. E o 7, uma vez. Assim como o 8. Então, olha lá. Botei toda a minha sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Se eu quero descobrir quem é o cara que está no meio, vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó. Tem 4 valores para cá, 4 valores para cá. Olha o meu termo central aqui. É o 4. Então, o 4 é a minha mediana. É o 4. É a unidade que está exatamente no meio da minha sequência ímpar de termos. Agora, se porventura eu botasse aqui, ó, sei lá, um outro 8, aí tivesse aqui um 8 também. Agora eu tenho um número par de termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Quero descobrir, né, quem é a minha mediana dessa sequência. Eu pego 10 dividido por 2 dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí pego o cara que deu 5 e o próximo. Pego o cara que está no meio mais o próximo. Então minha mediana vai ser a média aqui, ó,
entre o 4 e o 5. Então, minha sequência A, minha sequência B. Minha mediana vai ser o quê? A média entre 4 e 5. Média aritmética. Então, vou somar os dois termos, 4 mais 5, e dividir por 2. 9 sobre 2 dá 4,5. Essa é a mediana dessa minha sequência aí com 10 termos. Viu que fácil? Se for uma sequência ímpar, é exatamente o cara central. Se for uma sequência par, é a média dos dois centrais. Depois de você organizar, depois de você achar o rol dessa sequência. Show? Médias. Quando na prova o cara fala para você, determine a média, geralmente é a média aritmética. Se a prova for uma prova boa, né, tipo de boa montagem, vai te falar, determine a média aritmética da sequência. Se ele falar a sua média, você entenda por média aritmética também. Mas é mais difícil, porque existe mais de uma média. Não existe só a média aritmética. Existem outras médias comuns de caírem também. Eu botei aqui um exemplo de cada uma delas, né, como é que se monta cada uma delas, e o exemplo aqui da média aritmética, que é a média mais normal de cair em prova. O que é uma média aritmética? Média aritmética é a soma dos termos da tua sequência dividida pelo número de termos. É a média que a gente faz mais comum, né? Aqui minha média aritmética para achar a mediana. Eu somei os dois termos centrais, 4 mais 5, e dividi pelo total de termos que eu tenho. Eu tenho dois termos sobre 2. Aqui, eu quero achar a média aritmética dessa sequência. 2, 3, 8, 5 e 12. Então, a minha média aritmética vai ser o quê? 2 mais 3 mais 8 mais 10 mais 12, dividida pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 10, 23. 23 mais 12, 35. Tenho 35, dividido por 5 vai dar 7. 7 é a média aritmética entre esses termos aí. Geralmente, quando na prova aparece D a média, é a média aritmética. Mas quais são as outras médias, então, que eu falei? Tem a média aritmética ponderada. O que é uma média ponderada? É a média que usa pesos. Antigamente, nas provas, prova do Colégio Naval, por exemplo, era assim, a sua nota em matemática tinha peso 4. Sua nota em língua portuguesa e redação tinha peso 2. Sua nota de ciências, física e química, tinha peso 2. E a sua nota de estudos sociais, história e geografia, tinha peso 2. Então você pegava a sua nota de matemática, multiplicava por 4, a de português multiplicava por 2, a de história e geografia por 2 e a de física e química por 2. E depois você dividia isso pela soma dos pesos. Aí dava a sua média na prova do Colégio Naval. Sua média feita por média ponderada. Então é isso. A média ponderada é a média, né? A razão entre os valores multiplicado pelos seus determinados pesos, né? Os pesos aqui são os pesos alfa, beta, gama, dividida pela soma de pesos. Então, olha lá, vemos que eu tenho tirado 7 no Colégio Naval, na prova de matemática. 7 vezes 4 do peso, mais 5 em português, 5 vezes 2 do peso, mais 4 em história e geografia, 4 vezes 2 do peso, mais 6 em física e química, 6 vezes o 2 do peso. E ia dividir aqui por 4 mais 2, mais 2, mais 2, pela soma dos pesos. E aí eu teria a minha média do Colégio Naval. Beleza? Média geométrica é a raiz enésima do produto de n termos. Você vai fazer uma raiz. Se você tiver dois termos aqui que você quer achar a média geométrica, então são dois termos, raiz quadrada. Se forem três termos, raiz cúbica. 4 termos, raiz quarta. 5 termos, raiz quinta. Então é a raiz enésima do produto de n termos. Tá? Na nossa aula de PG, de lá qual é a relação fundamental da PG, lembra? Dado uma PG de 3 termos, A, B, C. Aí o termo central ele vale a média geométrica dos termos equidistantes. Né? Lembra? Porque são dois termos, é uma raiz quadrada. Média geométrica, progressão geométrica. Beleza? Fácil de você guardar assim. E a média harmônica, ela é dada pelo inverso da média dos inversos. Aí botei aqui um exemplo para eu calcular a média harmônica entre A e B. Dois termos. Qual é a média harmônica entre os valores A e B? Então, ó, é o inverso da média dos inversos dos termos. Entre A e B, 1 sobre A mais 1 sobre B sobre 2. Então, se eu quisesse calcular a média harmônica entre A, B e C, então seria 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C dividido por 3. É o inverso da média dos inversos. Essas são as medidas de aproximação. Moda, médias e mediana. Tá legal? Mais para o final eu vou falar das medidas de dispersão, que é o desvio padrão e a variância. Vou falar disso aí também. Vamos falar agora então das distribuições de frequência. Como é que a gente monta um gráfico de frequência, uma tabela de frequência e depois distribuição de classes também.
Tá legal, pessoal? Vamos lá. Guerreiros, vamos falar agora da distribuição de frequência em classes. Vamos ver o que é isso aqui. Botei aqui a tabelinha e aqui a gente tem a nossa frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada e, por fim, a porcentagem. Vamos aprender a preencher esse quadro de distribuição de frequência por classes. Bom, aqui eu botei um exemplo de alturas de alguns indivíduos que eu escolhi para o meu estudo. Então eu tenho aqui 1,60 m, 1,60 m, 1,63 m, 1,63 m, 1,64 m até 1,80 m. Eu quero distribuir essas alturas aqui nessa tabela de frequência por classes, por intervalos. 1, 2, 3, 4, em 5 intervalos. E cada intervalo desse aqui vai ser uma classe de idades. Há idades que vão de 160, de 1,60 m a 1,64 m, por exemplo. Então aqui eu vou botar as classes dessas idades. Como é que eu faço isso? Primeiro vamos achar aqui a amplitude. A amplitude a gente já viu que é o valor maior menos o valor menor. Então qual é a amplitude aqui dessas alturas? Então eu tenho 1,80 m menos 1,60 m. 1,80 m é minha maior altura, 1,60 m é minha menor altura. Se porventura isso aqui tivesse bagunçado, eu organizaria isso aqui em roll, né, de ordem crescente, para poder pegar quem é maior e quem é menor. Então olha lá, 1,80 menos 1,60 dá 20. Então 20 é a amplitude que eu tenho nessas alturas aí. E qual é a amplitude de intervalo? A amplitude de intervalo é o seguinte, é a minha amplitude total que eu descobri, dividido pelo número de intervalos que eu quero na minha tabela de frequência. Eu quero aqui 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Dividido por 5, isso dá 4. Então 4 vai ser a minha amplitude, vai ser a minha variação de cada intervalo, em cada classe que eu tenho. Então, meu primeiro valor aqui é 1,60. 1,60. Qual vai ser meu último? Eu vou botar aqui um intervalo que é aberto em um e fechado no outro. Eu vou somar 4 unidades. 1,60 mais 4 dá 1,64. E o último limite aqui ele é aberto. Lá na parte de álgebra, quando a gente vai fazer estudo de intervalos, a gente bota assim, um intervalo fechado de 1,60 até um intervalo até o aberto de 1,64, que a gente pode botar assim, colchete ao contrário ou parênteses. Aqui na estatística, essa simbologia muda um pouquinho, aqui é meio diferente. Você bota assim, fechado você bota um traço e aberto você deixa aberto, sem nada dentro. Isso aqui quer dizer intervalo fechado em 1,60, aberto em 1,64. Então, o 1,64 está aberto porque ele vai fazer parte aqui da segunda classe, da minha segunda linha de intervalos, que vai de 1,64 mais 4, 1,68. 1,68. Aqui no 68 está aberto, porque ele vai fazer parte aqui embaixo. 1,68 fechado até 1,68 mais 4 dá 1,72. 1,72, que é aberto, porque o 1,72 vai estar aqui embaixo. Fechado aqui até 1,72 mais 4, 1,76, que vai estar aqui embaixo, de 1,76, fechado, até 1,68. Só que esse, aliás, 1,80, que é 166 mais 4. Só que, 180 faz parte. Então, aqui vai ser fechado também para um 180. Show? Então, aqui eu tenho as classes de idades divididas aí. Beleza. Vamos à nossa frequência absoluta. A frequência absoluta é realmente quantos termos eu tenho naquela classe. Quantos valores eu tenho aqui. Exatamente o número certo de termos que eu tenho. Então, de 1,60 a 1,64, eu tenho quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4. 1,64 não vou contar, porque o 1,64 pertence à segunda classe. Então, aqui eu tenho 4 termos. 4 termos é a minha frequência absoluta de membros que tenho de 1,60 a 1,64, excluindo o 64. Depois de 1,64 a 1,68, que ou seja, vai até 1,67. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 membros. 3. De 1,68 a 1,72. Então, vai de 1,68 até 1,71. Eu tenho aqui 1, 2, 3. 3 membros também. Depois, de 1,72 até 1,76, que vai parar no 1,75. Eu tenho aqui de 1,72 a 1,76. Não, tem mais um 1,71 aqui, não contei, tá vendo? Então, aqui são 4 membros, perdão. 4 membros. 1,72. De 1,72 até 1,75. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 1,75 conta. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 membros aqui. Depois de 1,76 a 180. 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos. Tá aí. Qual é o meu total aqui? 4 mais 3, 7.
7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 5, 20. Eu tenho realmente 20 termos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4, 20 membros. Está lá. E o que é minha frequência absoluta acumulada? É de quanto você vai aumentando. Olha só. Meu primeiro termo eu sempre repito. Sempre repito. Aí eu somo com o próximo. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 5, 20. Esse valor aqui sempre tem que casar com esse. Sempre tem que casar. Beleza? É isso aí. Então, frequência absoluta normal é aquela que tem exatamente o número de termos que eu quero. Que eu tenho de cada grupo, de cada classe ali. E minha frequência acumulada é somando, vou aumentando os valores até fechar minha conta. Frequência relativa. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total. Então, na frequência relativa, a razão entre a frequência absoluta e o total. Então, aqui, qual é a minha frequência relativa de alturas que vão de 1,60 a 1,64? Frequência absoluta 4 dividido por 20. 4 dividido por 20. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, fica o quê? 2 e 10. Ou seja, 2 dividido por 10, 0,2. Essa é a minha frequência relativa para alturas que vão de 1,60 a 1,64. Aqui, a frequência relativa para as alturas de 1,64 a 1,68. Então, vou pegar o 3 e dividir por 20. 3 dividido por 20. Isso aqui vai ficar o quê? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, vai ficar 0,15. A frequência relativa agora de 1,68 a 1,72. Dá 4 dividido por 20, a gente já fez lá em cima, dá 0,2, que é a mesma daqui de baixo. 0,2. E aqui na última, 5 dividido por 20. 5 dividido por 20. 5 dividido por 2 dá 2,5, ou seja, 0,25. Se eu somar isso aqui tudo, tem que dar 1 inteiro. E qual é a minha frequência relativa acumulada? Mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou repetir a primeira, 0,2, e vou somar com a próxima. 0,2 mais 0,15 dá 0,35. 0,35 mais 0,2 dá 0,55. 0,55 mais 0,2, 0,75. 0,75 mais 0,25, isso dá 1. E de novo, esse aqui tem que casar com esse. Beleza? E aí no final eu botei mais uma coluna de porcentagem, se você quiser saber a porcentagem de cada classe. Né? Como é que ficaria isso aqui então? 0,2 é 20%. 0,35 é 35%. 0,55... perdão, estou fazendo besteira aqui. Estou pegando a frequência acumulada, a frequência relativa. 0,2, 20%. 0,15, 15%. 0,2, 20%. 0,2, 20%. E por fim, 0,25 dá 25%. E se a gente for somar isso aqui tudo, 20 com 15 dá 35, 55, 55, 75 dá 100%. Tem que dar 100% embaixo também. Viu? No total, então, na minha frequência absoluta, eu tenho que dar o total de termos que eu tenho. Na frequência absoluta acumulada, o último tem que casar. Frequência relativa é a razão entre a absoluta e o total. Frequência relativa absoluta, você vai somando. E por fim, nossa porcentagem ali. Essa é a tabela de distribuição de frequência por classes. Não esqueça, você vai pegar a amplitude que você vai ter, o maior menos o menor, para você descobrir a amplitude. E depois que você fizer a amplitude de intervalo, que é o número de termos que você vai estudar, dividido pela sua amplitude. E vai ser quanto você vai somar de cada um. Não esqueça a notação de intervalos para estatística, é um tracinho fechado e se não tiver nada ele é aberto. E aqui nossa tabela. Beleza, pessoal? Show? Dessa tabela de distribuição de frequência, eu vou gerar aqui um novo gráfico para a gente, que a gente viu lá, gráfico de barra do setorial, eu vou falar do gráfico de histograma. Tá legal? Então vamos lá. Guerreiros, histograma. Muito, mas muito importante mesmo. O que é um histograma? Histograma é esse gráfico aqui, um exemplo de histograma. Parece um gráfico de barras, mas não é igual ao gráfico de barras, não. Como é que é o gráfico de barras? Lembra? Você tinha aqui a idade, 5, 10, 15 e o número de membros para cada um deles. Aqui no histograma é como se fosse a representação gráfica da distribuição de frequências absolutas. Tá vendo? Por classes, ó.
de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Então aqui eu não tenho os valores redondinhos. 5 anos, 10 anos, 15 anos, não. Eu tenho idades que vão de 0 a 5, que vão de 5 a 10, que vão de 10 a 15, de 15 a 20. O que eu tenho aqui são intervalos. Não é mais um único número redondo, bonitinho, número inteiro, não. São intervalos numéricos. São infinitos valores. Beleza? Então vamos lá. Idades de 0 a 5, eu tenho 3 de frequência absoluta. Ou seja, 3 pessoas têm idade de 0 a 5. Então de 0 a 5 eu tenho 3 pessoas. Aqui pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, de 0 a 5 anos, tá? E ó, não esquece, intervalo fechado no primeiro e aberto no segundo limite. Então aqui não vai de 0 a 5, vai de 0 a 4 se for número redondo. Se for 0, se for 4,9999 pertence a esse intervalo aqui, porque o 5 já pertence à segunda classe. De 5 a 10. 5 fechado, 10 aberto. Então de 5 a 10 eu tenho 6. Tenho 6 cabeças aqui. De 10 a 15 eu tenho 10. De 10 a 15 eu tenho 10. Aqui está o 9 um pouquinho maior que o 9, está ali o 10. De 15 a 20 eu tenho 6. De 15 a 20 ó, eu tenho 6. A mesma daqui, ó, 6. De 20 a 25 eu tenho 15. De 20 a 25 lá em cima eu tenho 15. E de 15 e de 25 a 30, de 25 a 30, ó, eu tenho um pouco abaixo de 21, tenho 20 membros ali. Isso aqui é o gráfico de histograma, beleza? Uma coisa que tem sido cobrado bastante em prova é o chamado polígono de frequência. É o chamado polígono de frequência. E o que é um polígono de frequência? Aí vem. O polígono de frequência é o seguinte. Você vai marcar os pontos médios dos gráficos do histograma. Então tem um ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio ali e ponto médio aqui também. Marquei os pontos médios. Depois que eu marquei esses pontos médios, eu vou uni-los, eu vou unir esses pontos médios. Então vou unir aqui os pontos médios, ó. Essa linha poligonal, né, a linha poligonal é a linha formada pela união de segmentos de reta, essa linha poligonal é o meu polígono de frequências. Vou botar aqui. Polígono de frequências. Esse é meu polígono de frequência. Então não esquece. Vai cair na sua prova porque já caiu algumas vezes. Polígono de frequência. O que é o polígono de frequência? É a linha poligonal que une os pontos médios do gráfico de histograma. Une os pontos médios dos intervalos que formam o gráfico de histograma. Não pode esquecer isso. Beleza? Bom, e caiu na prova da EAR tem pouco tempo uma questão que cobrava ogiva, que derrubou muita gente, porque não era comum de ser cobrado isso. Né? Eu não lembro de uma outra questão que tenha cobrado ogiva. Mas o que é ogiva? Vamos montar aqui o gráfico de ogiva. Para a gente montar o gráfico de ogiva, primeiro, nossa tabela de frequência aqui, nós temos que achar a frequência absoluta acumulada, para poder montar aquele gráfico ali. Lembra como é que a gente faz a frequência absoluta acumulada? A gente repete o primeiro termo, repito aqui, e somo com o próximo. 3 mais 6, 9. 9 mais 10, 19. 19 mais 6, 25. 25 mais 15, 40. 40 mais 20, 60. Então, de novo, 3 mais 6, 9. 9 mais 10, 19. 19 mais 6, 25. 25 mais 15, 40. 40 mais 20, 60. Aí vamos lá. Eu só corrigir aqui que eu anotei errado esses dados aqui do lado. Então aqui vai dar 19, aqui vai dar 25, aqui vai dar 40 e aqui vai dar 60. Beleza. Depois que a gente montou ali aquele gráfico, o que a gente vai fazer? Vamos montar aqui o gráfico depois que eu montei o plano. Vamos montar aqui o gráfico. Como? A gente vai marcar aqui, repara que são as mesmas variáveis daqui. Vou marcar aqui somente os limites superiores das minhas classes. Ó, 0 não tem frequência acumulada, então começa aqui. Já o 5, eu vou pegar o limite superior e vou apontá-lo aqui, vou associá-lo como imagem, a imagem dele como a minha frequência absoluta ali, acumulada. Então 5 é o 3, ó. Estaria mais ou menos por aqui. 3. 10. O 10 com 9. 9. Lá no 10. Repara que eu só pego os limites superiores. Ó. 15, 19. 19, 15. 15,
está muito fora de escala, vai ficar praticamente reto isso aqui, mas não ficaria, ficaria uma curva subindo. É aqui, ó, 20 com 25. 25 com 40. E por fim, 30 com 60. Não esquece, o bizu é você lembrar que você vai ligar sempre os limites superiores em X, os limites superiores nas abscissas são os limites superiores, e a ordenada é o gráfico da tua frequência absoluta acumulada, tá? Com imagem. Aí você vai unir esses pontos. Vai unir esses pontos, ó. Isso aqui é o gráfico de ogiva. O gráfico de ogiva, então, não esquece, as abscissas são os valores máximos da tua classe, valores máximos, e as suas ordenadas são as suas frequências absolutas acumuladas. Polígono de frequência é a união dos pontos médios, dos intervalos que formam o gráfico de histograma, e ogiva é quando você liga os valores máximos de cada classe com a sua frequência absoluta acumulada. Beleza? É só isso. Vamos fechar agora com a nossa medida de dispersão. Vou falar agora de variância e de desvio padrão. Tá legal? Vamos embora. Pessoal, vamos aqui a nossa última parte da aula de estatística, medidas de dispersão, as mais comuns, as mais usuais de cair em prova, desvio padrão e variância. Bom, antes de a gente começar a falar do desvio padrão, vamos entender o que é um desvio padrão, para a gente poder direcionar melhor nossos estudos. Imagine que você seja professor de turmas preparatórias, tá? Mera coincidência, e você dá aula para 3 turmas. E você julga como importante para você as suas médias de turmas serem de 50% para cima, ou seja, de média 5 para cima. Então, se você tem as suas notas das suas turmas iguais a 5, você, pô, tá ali, tá bom, não tá ruim. E você, nas suas contas lá, você descobriu que as suas 3 turmas, que eu chamei aqui de X, Y e Z, estão com uma média 6. A média das notas dessas 3 turmas está com média 6. Você pensa assim, pô, tá bom. Se eu julgo como importante para mim, como média ideal 5, de 5 para cima, se está com média 6, está beleza. Aí você não muda a sua didática de ensino, mantém as suas táticas de folha de exercício, de apostila, ok, não muda nada. Mas será que é verdade isso? Será que está realmente bom? Eu não posso afirmar isso, porque média é uma medida de aproximação muito boa, mas não é 100% precisa. Porque se você tiver um cara que está com uma nota muito alta e um com uma nota muito baixa, quando você fizer a média vai ficar ali no meio de bancada, vai ficar na meiuca ali. Você fala assim, pô, tá bom. Mas não tá bom. Tem um aluno que está quase reprovado e tem um que está se destacando demais. Então a sua ideia é essa. Então, por exemplo, se aqui eu tenho minha turma X com notas 10, todo mundo tirou 10 nessa turma, beleza, a turma está muito boa. Aí tem aqui a turma Y que está com a nota 7, todo mundo tirou 7 na turma, pô, excelente. E na turma Z, a maioria tirou nota 1. Se eu fizer aqui a média, 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. 18 dividido por 3, 6. A média. Eu vou olhar para isso e falar assim, pô, tá muito bom. Isso aqui tá muito bom, média 6 tá muito bom. Poxa, mas a minha turma Z aqui, ó, tá com quase todo mundo reprovado. Então, eu realmente aqui eu tenho que mudar a minha tática de ensino, a minha didática de ensino com eles. Tenho que tentar ir lá mais rasteiro, trazer os alunos comigo. Eu tenho que mudar a minha maneira de ensinar. Já essa aqui não, o pessoal está caminhando sozinho. Eu posso marretar mais ainda, deixar de exercícios para eles mais pesados que eles vão sustentar. Nessa aqui não. Sacou? Então é isso que me dá a ideia. O desvio padrão me dá essa ideia. Se eu estou com um desvio padrão muito grande, alguma coisa está errada. Eu estou com uma turma muito boa e uma turma muito ruim. Agora, se eu conseguir equilibrar esse desvio padrão, por exemplo, se eu tiver aqui a turma com nota 7, uma outra turma com nota 6, 6 mais 7, 13. 13 para 18, 5. Ah lá. Se for uma média de turma 7, uma média de turma 6, uma média de turma 5, eu estou lá no meu linear. Meu desvio padrão aqui vai ser muito pequeno. Então aqui realmente eu estou fazendo um trabalho maneiro. Aqui não. Eu estou com a mesma média daqui e aqui, ó, aqui da média 6 e aqui da média 6. No entanto, olha a disparidade de notas aqui e a disparidade de notas aqui. Aqui eu vou ter um desvio padrão muito grande. Aqui não. Não vai ser tão grande, vai ser um desvio pequeno. Então aqui o trabalho está bom e aqui ele está ruim. Então é isso que o desvio padrão faz, nos dá essa ideia por cima da média. O que realmente está acontecendo ali. A média é muito boa, mas não é precisa.
A gente precisa ter esse desvio padrão aí. Então vamos aprender a calcular o desvio padrão aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, a variância. O que é uma variância? A variância é essa fórmula gigantesca aqui que você olha e toma até um susto. Meu Deus, o que é isso? Fica tranquilo, é fácil de fazer. Não tem nada demais. A formulação é feia, é grande. Mas a resolução não é tão grande, não é tão feia. É muito bonito até por sinal. E depois que a gente calcular a nossa variância, o desvio padrão vai ser a raiz desse valor. O desvio da variância. Então vamos observar a fórmula aqui. A variância, que é a simbologia na estatística, a gente bota assim, ó, é um sigma ao quadrado. Essa variância, ela é o quê? Se liga. X menos x barra elevado ao quadrado. X1 menos x barra elevado ao quadrado. X1 são os meus objetos de estudo, meus termos, minhas médias, por exemplo. Vou trabalhar aqui com esses 4 termos, ó, 12, 8, 6 e 10. O X1 seria o 12, o X2 seria o 8, X3 seria o 6, e meu último termo lá, o Xn, seria o 10. Nada demais. E o x barra aqui, como se fosse um conjugado no complexo, uma barra em cima, mas não. O x barra aqui para a gente em estatístico é a média. Então eu vou fazer a média desses caras aqui e vai ser meu x barra. Eu vou fazer essas diferenças e vou elevar ao quadrado. E vou somar esses quadrados de diferenças. E vou dividir por n, que é meu número de termos. Então vamos calcular a variância desses termos aqui para vocês verem que não tem nada demais. Antes de mais nada, vamos fazer a média deles. A média aritmética deles. 12 mais 8 mais 6 mais 10 dividido por 4 termos. 12 mais 8, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 10, 36. Então, 36 dividido por 4 dá 9. Então, a média aritmética desses 4 termos é 9. Tá? Então, vamos achar a variância agora desses termos aí. A variância vai ser o quê? x1 menos a média. x1 é meu 12, menos a média 9 ao quadrado. Mais x2, 8 menos a média 9 ao quadrado. Mais x3, 6 menos a média 9 ao quadrado. Mais x4, 10 menos a média 9 ao quadrado. E isso tudo dividido por n, que é meu número de termos, são 4 termos. Viu que fácil? A fórmula assusta, a resolução é tranquila. Então aqui vai ficar 12 menos 9 dá 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 8 menos 9 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 6 menos 9 é menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 10 menos 9 dá 1. 1 ao quadrado é 1. E isso tudo dividido por 4. Então aqui eu tenho 9 mais 1, 10. 10 mais 9, 19 mais 1, 20. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então 5 é a variância da gente aí. Achei minha variância. E o meu desvio padrão? O desvio padrão vai ser a raiz da variância. Então meu desvio padrão vai ser a raiz de 5. Aproximadamente 2,2 alguma coisa. Deixa ali como raiz de 5. Achei meu desvio padrão. Viu como é que é fácil? Não tem nada demais. A variância você vai calcular. Achou a variância, a raiz da variância é o teu desvio padrão. E um detalhezinho, pessoal. Existem 2 tipos de variância que a gente costuma trabalhar. A variância populacional e a variância amostral. A variância populacional é quando você trabalha com toda a população do seu estudo. Foi o que a gente fez aqui. A gente tinha 4 termos e trabalhando com os 4 termos. Aí aqui fica sobre N mesmo. Se fosse uma variância amostral, se eu pegasse parte desses meus objetos só para estudar, eu teria uma variância amostral. A diferença é só que aqui embaixo ficaria um N menos 1. Tá? Só para constar aqui, para não passar batido. Mas o importante para a gente é o seguinte. O desvio padrão é a raiz da nossa variância que a gente está usando. Tá legal, pessoal? Rapaziada, de coração espero ter ajudado vocês nessa parte de estatística. Espero realmente que a gente viu aqui nessa aula seja útil para vocês na resolução de exercícios de prova. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar para mim por aqui. Eu vou tentar sanar de qualquer maneira. Se você gostou da aula, marque seu joinha aí. Se inscreva no meu canal, me dê essa força, porque cada vez que você se inscreve, ou comenta, ou marca o joia, o YouTube entende que você está gostando da aula e vai divulgar esse meu canal para outras pessoas, vai me ajudar bastante. Então, por favor, se inscreva no canal, marque o joinha, dê o seu comentário aí. Se você gostou, me comenta positivamente. Se você não gostou, dê o seu dislike, me diz o que você não gostou. Eu tento melhorar, tento gravar outra aula, te mando uma solução diferente. Tá legal, pessoal? Na descrição desse vídeo aí vai ter uma lista de exercícios para vocês baixarem e resolverem. Só questões de prova, baixem e façam. Não deem mole, vamos querer passar nas provas, pessoal.
Como já falei aqui em vídeos anteriores, eu só quero ajudá-los aqui, tá legal? Então, disponibilizem essa aula com seus amigos, compartilhem, marquem o joinha e se inscrevam. Tá legal, pessoal? Então, um beijo no coração de todos. Os